Queridos alunos, bem-vindos de volta a mais uma aula. E nessa aula nós iremos falar sobre os princípios da óptica geométrica, dando continuação ao que nós estudamos na aula passada. Bom, para iniciar o nosso estudo sobre a óptica geométrica, é importante ressaltar que a propagação da luz é retilínea. Os raios de luz emitidos de uma fonte de luz, do sol, da lâmpada, de qualquer lugar, sempre irá se propagar em linha reta. Bom, o sol, por exemplo, ele propaga a luz em linha reta. Os seus feixes de luz sempre virão em linha reta. Isso nos proporciona uma coisa muito interessante, que é fazer a medida da altura de prédios. Então, olha só, os raios de luz eles virão de forma retilínea. Isso faz com que eu tenha uma altura, que seria a altura do prédio, e a formação da sombra. E olha só, isso aqui é um triângulo, e esse aqui também é um outro triângulo. O interessante é que, olha só, aqui eu tenho a sombra do prédio, aqui eu tenho a sombra do muro, certo? Isso poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser uma pessoa aqui, ou uma árvore. Bom, o que é interessante ressaltar é que aqui nós temos dois triângulos e esses dois triângulos eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, então significa que essa altura do prédio, Hzão, está sobre Hzinho, a altura do muro, assim como essa sombra do prédio, que é o S maiúsculo, está sobre o Szinho, que é a sombra do muro. Então, a altura do prédio está para a altura do muro, assim como a sombra do prédio está sobre a sombra do muro. Então, para ficar mais claro, vamos fazer um exercício. Olha só, uma pessoa de 2 metros de altura está em pé ao lado de um prédio. Então, vamos desenhar aqui um prédio e uma pessoa. Tá aqui a pessoa. A sombra do prédio projetada pela luz é de 90 metros. Então, a sombra mede 90 metros. E a da pessoa é de 9 metros. Então, a sombra da pessoa, 9 metros. Lembrando que a altura da pessoa é de 2 metros. E ele quer saber a altura do prédio, certo? Que é essa altura aqui, que eu não conheço. Bom, já sabemos que Hzão está para Hzinho, assim como eu vou chamar essa distância aqui da sombra de Dzão, que é a distância maior. E essa sombra eu vou chamar de Dzinho, que é a sombra menor. Então, eu terei que Dzão está para Dzinho. Pronto. Agora, vamos substituir as letras pelos números. Então, Hzão eu não sei. O Hzinho é 2. O Dzão, 90. E o Dzinho, 9. Pronto. Agora basta multiplicarmos meios pelos extremos, certo? 9 vezes H, eu terei 9H, que é igual a 90 vezes 2, 180. Assim, H será 180 dividido por 9. 9 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a altura será igual a 20 metros. Então, esse prédio ele tem uma altura de 20 metros. Bom, seguindo o nosso estudo sobre a propagação retilínea dos raios, é importante nós falarmos sobre esse objeto que se chama câmara escura. A câmara escura nada mais é do que uma caixa revestida de forma que não haja penetração de raios de luz. E a única coisa que vai ter nessa caixa
é um orifício, um pequeno furo aqui, certo? Essa visão que nós estamos tendo aqui é a visão interna da caixa. Então aqui eu tenho um objeto, que a altura dele eu chamei de O. Aqui eu tenho uma imagem, que eu chamei de I. Essa DI aqui é distância da imagem, DO, distância do objeto. Então, se o raio de luz bate nessa parte aqui, ele vem, entra e vem para cá. O raio de luz que bate na parte de baixo, ele entra e vem para cima. E então a figura ela fica invertida, certo? E aqui nós podemos ter uma relação também, igualmente, ao cálculo da altura do prédio. Olha só, essa altura está para essa, O está para aí, assim como DO está para DI. Ok? Bom, então, olha só. Aí está a câmara escura, uma câmara escura maior, onde tem um homem em sua frente. E olha só, a imagem está invertida. Sempre a imagem na câmara escura será uma imagem invertida. Bom, então vamos fazer mais um exercício sobre câmara escura para podermos entender melhor. Um objeto de 20 centímetros de tamanho, então vamos lá. Um objeto, ele tem 20 centímetros de tamanho, é colocado a uma distância de 4 metros de uma câmera. Então vamos colocar aqui, ó, 4 metros de uma câmera. Então tá aqui a câmera. Gente, desculpa, eu não sou muito bom em desenho. Com um orifício cuja dimensão entre a entrada e o anteparo é essa parte de trás, é de 50 centímetros. Então vamos lá, aqui, ó, 50 centímetros. Qual o tamanho do objeto? Certo? Ele vai se formar aqui e ele estará invertido. Bom, quando o raio de luz ele passa por essa ponta e entra aqui, ele vem parar aqui. Então, se ele passou aqui, significa que essa parte vai estar aqui. E o outro raio, ele vem por aqui, entra e vai lá para cima. Então, significa que essa parte estará aqui. E a imagem ficará assim, ó, invertida. Então, ele estará invertido? Sim. Certo? A imagem estará invertida? Sim. Bom, agora vamos calcular a sua altura. Então, eu já sei que a altura maior, que é o Hzão, está para Hzinho, assim como Dzão está para Dzinho. Hzão é a altura maior, 20. Hzinho é a altura menor, não sei, é esse aqui, ó. Dzão é o 4 metros, detalhe, muito importante. Os comprimentos têm que estar sempre nas mesmas dimensões. Então aqui eu tenho 4 metros, eu teria que usar 400 centímetros. E a distância menor, 50. Pronto, agora é só fazer meios por extremos. E daí eu tenho que 400 H, certo? H vezes 400, 400H, 50 vezes 20, 1000. Então, H é igual a 1000 dividido por 400. Logo, H é igual a 1000 dividido por 400. É só cortar esse zero com esse zero. Corta esse zero com esse zero. Eu tenho 10 dividido por 4, que nada mais é que 2,5 centímetros. Certo? Então, está aqui a minha solução. Então, a altura da imagem é 2,5 centímetros e ela será invertida. Bom, eu espero que tenham gostado dessa aula, tenham entendido. Se tiver dúvidas, coloque nos comentários.
e até a próxima. Bons estudos!